E quando Deus criou a gente, o jeito que Deus fez a vida entrar em nós foi Ele colocando a boca no pó. Gênesis diz que quando Deus formou o homem no barro, e ele já estava formado, Deus supostamente se ajoelhou e colocou a boca nas narinas do homem, de Adão. Só que ele era um barro e ele estava na terra. Então, supostamente, Deus se ajoelhou e beijou o pó para poder dar vida para nós. E isso tem que ensinar para nós de exemplo que o único lugar que a gente encontra a vida de novo é ajoelhado, colocando a boca no pó. E eu espero que Deus nos leve para o pó nessa noite. Que Deus coloque a gente de joelho pela palavra dEle. E eu queria orar e pedir algo junto com você, que está lá em João 13, se eu não me engano, que é que Jesus nos lave pela sua palavra. Quando Jesus vai ser entregue, ele fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos disse. Mas aí ele tem que ir lá e lavar os pés dos discípulos. Eu queria orar por isso, para que nessa noite Jesus nos lavasse com a palavra dele. Vamos orar? Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos lave com a sua palavra. E se algumas pessoas aqui precisarem de uma pressão, que essa água venha com pressão, que o Senhor ligue essa VAP celestial, que o Senhor ligue essa mangueira de bombeiro angelical, e que o Senhor venha com esse jato sobre nós, que o Senhor nos lave pela sua palavra nessa noite, porque eu estou ansiando por uma igreja apaixonada por Ti acima de todas as coisas novamente. E eu estou ansiando viver isso junto com os meus irmãos. Um novo avivamento no nosso meio, um novo avivamento no nosso coração, um novo avivamento de oração, de prazer em dobrar os nossos joelhos, em que a oração não é um ato mecânico ou morto, mas que é o lugar onde nós nos sentimos mais vivos, que é o momento do dia em que nós nos sentimos mais vivos, é quando nós beijamos o pó. Eu espero por isso, eu oro por isso, porque eu sei que a Tua palavra é a verdade, eu sei que é assim que a gente precisa viver. Eu quero Te agradecer e pedir a Sua misericórdia para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. E com essa arte que está aqui no nosso data show, a gente dá início à nossa nova série. E a nossa nova série de mensagens se chama Um Novo Brasil, na véspera, no mês de véspera das eleições, em que nós vamos, nos próximos domingos, ter um período do culto de um breve período para poder falar um pouco sobre cidadania e política antes da pregação. E vamos orar pela nossa nação. Mas hoje, antes de a gente orar pela nação, a gente vai ouvir a palavra. A partir do próximo domingo a gente vai ter essa breve reflexão antes da pregação. E a gente vai refletir sobre um novo Brasil, como a gente faz para ter um novo Brasil, porque a gente precisa de um novo Brasil. Eu não sei o que você pensa da nossa nação, mas lendo um livro indicado e depois reindicado pela Bruna, da Lilia Schwartz e de uma outra mulher que eu não lembro o nome, sobre o Brasil, chamado Brasil, uma biografia. No começo do livro ele começa a dizer que Brasil significa a cor de brasa e que essa palavra tinha origem no latim, mas também haviam lugares lá na Índia em que essa palavra era utilizada, e essa palavra Brasil, cor de brasa, era por causa da cor vermelha da tinta da madeira, que a gente vai chamar de pau-brasil. E lendo o começo do Brasil colônia,
no começo da história do Brasil colônia, uma das coisas que a gente tem registrado naquele livro é que quando os colonizadores chegaram na nossa nação e começaram, né, a extrair madeira e tudo aquilo que a gente sabe, e aí escravizar os índios e toda aquela coisa, e aquele massacre, e aquele domínio, né? Primeira coisa que fez o Brasil se chamar Brasil era por causa da madeira, mas depois, com o tempo que os índios começaram a ser catequizados, existiam padres que faziam isso de maneira da melhor intenção, sem forçação alguma, simplesmente querendo a salvação dos índios. E existiam padres que faziam isso de maneira mais forçada, e existia uma imposição movida mais para poder colocar uma ordem, né, e acabar com o canibalismo dos índios, porque os índios que foram encontrados aqui no Brasil no começo, eles eram canibais. Então, o cristianismo, o catolicismo que foi sendo imposto foi para tentar colocar alguma ordem e tirar aquela barbárie do cotidiano e daquele estilo de vida, daquela cultura indígena. Mas existe um momento em que todo aquele serviço de catequização e evangelização dos índios que estava sendo feito, e havia um espaço, ele começou a ser deixado de lado. E todo o trabalho de comercialização da madeira e de exportação foi tomando um espaço maior do que o trabalho da catequização, ao ponto de que padres começaram a perder a liberdade de catequizar ou de tratar os índios, e existiu até uma luta ali de padres para poder trazer justiça e lutar contra aqueles que comercializavam, para poder tratar os índios com dignidade, porque eles também eram humanos. E existe uma passagem desse livro que diz o seguinte, que quando tudo acerca do Brasil, para a colônia, para Portugal, estava relacionado com ganhar dinheiro em cima da madeira, um padre, um dia, eu não lembro o nome dele agora, porque eu li isso faz algum tempo, um dia ele olha para o monte onde tinha uma cruz erguida, e era por causa dessa cruz que também, né, o Brasil teve vários nomes nas primeiras décadas, e um dos nomes era Brasil da Vera Cruz, da cruz verdadeira, Terra Santa da verdadeira cruz. Ele olha e ele fala que o Brasil, ele dá a entender que o Brasil podia ser chamado Brasil por causa do sangue, por causa do vermelho do sangue do Salvador, mas que ele realmente agora se chamava Brasil não por causa da adoração do sangue do Salvador, mas por causa do vermelho da madeira, e que o dinheiro era a coisa mais adorada nas nossas terras. E quando eu penso no Brasil e eu penso no nome que a gente tem, cor de brasa, cor carmesim, eu penso que o nome da nossa nação, ela tinha que remeter para Jesus e para o sangue de Jesus e para a cruz de Jesus desde os primórdios. Nossa nação foi projetada por Deus para refletir o Evangelho, para ser um lugar de salvação e um lugar de esperança. Mas o nosso povo hoje está desesperado, nosso Brasil está desesperado. Quando eu olho para as entrevistas dos candidatos à presidência, e quando eu converso com comerciantes aqui da região, ou converso com pessoas na rua, e eu vejo que o brasileiro está tão desesperado, acreditando que começar a matar as pessoas vai resolver o problema, eu vejo desespero estampado na testa. Vão começar a matar, e aí a gente começa a resolver o problema. E aí a gente dá um monte de tiro e depois vai ver o que aconteceu. Eu começo a pensar, isso se chama desespero. Desespero de desesperança, de não ter esperança.
de olhar para a nação, de olhar para a violência, de olhar para dados como esses que saiu no jornal esses últimos dias, de que 70% dos alunos de ensino público não entendem português e matemática. 70% dos alunos de ensino público não entendem português. Eles não entendem português. Não tem nem adianta você dar uma Bíblia para essa pessoa. Para 70% dos alunos de ensino público não adianta você dar uma Bíblia para eles, porque eles não conseguem interpretar um texto. 70%. A gente precisa de um novo Brasil. Se for pensar nos bilhões desviados por causa da corrupção e o quanto a gente poderia criar novos hospitais, ou o quanto a gente poderia, de alguma maneira, melhorar a educação, ou, de alguma maneira, melhorar tantas esferas, e todo o empenho, né, e toda a área científica, tudo que a gente podia fazer de maneira respeitosa e até como um ato de adoração a Deus, estudando a variedade da flora da nossa nação, estudando o que Deus colocou na Amazônia para ser cura de doença, para ser cura de tanta coisa. A gente adoraria a Deus se fizesse isso, mas o dinheiro está sendo colocado no lugar errado. O dinheiro não está chegando. A gente precisa de um novo Brasil. Quando a gente olha para o início da nossa nação, quando a gente olha para os sinais do racismo ecoando até hoje, quando a gente olha para a corrupção, quando a gente olha para a educação escassa e uma situação perturbadora, o Eric, não sei se ele está aqui, mas ele essa semana foi lá para fazer um treinamento intensivo na Macanudos, passar 2 dias com o Thiago Torres indo nas escolas. A gente ainda está investindo no projeto, embora você não veja muita coisa acontecendo, é um projeto embrionário. A gente ainda precisa de oferta financeira e de orações. Ele foi passar um tempo e, junto com o Thiago, foram em algumas escolas. Ele falou assim, cara, o colégio público, São Paulo parece um presídio. Os colégios que nós fomos, alguns deles pareciam um presídio. A porta era de ferro, a janela era de ferro, não tinha vidro para não quebrar e as pessoas não se matarem. A gente precisa de um novo Brasil. Eu não estou certo acerca dos dados que eu vou dizer agora, mas eu acho que a gente tem no mínimo 2.000 moradores de rua em Curitiba, não sei se é mais do que isso. Eu passo na rua todo dia e falo, Deus abençoe esse cara, mas eu penso, se eu for parar para todo morador de rua que para, ou para cada cara com o pé que está gigante por causa de gota, ou sei lá o quê, mas eu paro, eu não consigo só passar. O Evangelho precisa ser para nós um conforto, mas ele também precisa ser para nós onde nós achamos a nossa missão. E a gente precisa lembrar por que a gente está aqui na Terra. Você não está na Terra para casar, você não está na Terra para ter uma carreira, você não está na Terra para ter um filho, que depois você vai falar assim, que maravilha, tive um filho, ele estudou, ganhou dinheiro, tem a casa própria, ele é um lindo. Você não está na Terra para ser famoso, você não está na Terra para ter reconhecimento do CD que você vai gravar, do livro que você vai escrever, para fazer o seu doutorado, para poder ter um nome reconhecido na sua área de atuação. A gente não está na Terra, nesses brevíssimos 70 anos, para poder realizar as nossas vaidades. Nós estamos na Terra em missão. Nós fomos resgatados por Cristo para cumprir uma missão. E o lugar onde nós encontramos a nossa missão é o lugar que também nos conforta para as mazelas da nossa vida. O Evangelho é o conforto que a gente tem para as crises do dia a dia, porque nós temos as nossas crises, as nossas mazelas, as nossas instabilidades. Todos nós temos alguém que está doente na família, alguém que morre na família, uma doença que nos acomete, uma oscilação emocional, uma tendência à depressão, uma demissão não esperada, um concurso que você pensava que ia passar e que você não passou, um relacionamento que quebrou, alguém da sua família que te abandonou, te traiu. Todos nós temos todas essas mazelas e o lugar que a gente encontra o consolo para essas mazelas é o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse Evangelho de Jesus Cristo, nós não encontramos só o nosso consolo, mas nós também encontramos a nossa missão. Está tudo no mesmo lugar. E por isso eu quero dizer que é muito simples o Evangelho. E é muito simples o que Deus espera de nós nessa terra.
que de uma maneira estrutural, o que o Brasil precisa, talvez a gente deveria gastar aqui meses falando sobre uma reforma nas estruturas de poder e nas estruturas da educação e na estrutura e nas variadas áreas da nossa nação. A gente ficaria meses falando. Mas de uma maneira muito objetiva, é muito simples o que o Brasil precisa para ser um novo país. Porque Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de uma árvore que é plantada. E essa semente pequenininha que é plantada, ela morre, ela germina e ela se torna uma árvore frondosa, que aves vêm para poder fazer ninho e animais vêm tomar sombra debaixo dessa árvore. Então, o que o Brasil precisa começa bem pequeno. O que vai se tornar uma árvore frondosa para poder mudar a nossa nação e o nosso Brasil virar um novo Brasil é uma coisa bem pequenininha. É bem pequenininho. E é tão pequenininho que nós corremos o risco de ignorar a importância. Que é o evangelho plantado dentro do nosso coração. E eu queria falar nessa noite que para a gente ter um novo Brasil, a gente precisa de uma nova igreja. Porque é essa igreja que a gente tem aqui que está fazendo o Brasil que a gente tem aqui. Se a gente quer um novo Brasil, a gente precisa de uma nova igreja. Leonard Ravenhill tem uma frase que ele diz assim: como estiver a igreja, assim estará o mundo. O mundo sempre vai ser um reflexo da igreja. Você quer saber como é que está a igreja? Olha para o mundo. Porque o mundo só vai continuar perecendo ao redor de uma igreja que também está perecendo. Porque uma igreja que é o sal da terra e a luz do mundo, uma igreja que tem o poder do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é uma igreja que vai ressuscitar um mundo que está perecendo. É uma igreja que vai derramar vida no mundo leproso. É uma igreja que vai libertar os cativos. É uma igreja que vai trazer vida. É uma igreja que vai trazer esperança. Então, se o mundo está perecendo, é porque a igreja também está perecendo. E se com 30%, eu vou jogar por baixo, 30% de evangélicos no Brasil, o mundo não está ressuscitando, a gente precisa de uma nova igreja. A gente não vai conseguir um novo Brasil sem uma nova igreja. E a gente não vai conseguir uma nova igreja sem novos discípulos de Jesus. Porque esse discipulado de Jesus, de franquia, de frequentar de culto, de frequentar programação, de frequentar os encontros semanais, não transformam. Não geram vida. A gente pode aderir às programações eclesiásticas de uma comunidade de fé, não é o que vai transformar o mundo. E não é o que vai fazer o Brasil ser um novo Brasil. A gente precisa das estruturas eclesiásticas. A gente precisa da organização dos ministérios. A gente precisa da organização da comunidade de fé. A gente precisa dela. A gente precisa das reuniões do conselho, da junta diaconal, as reuniões de oração, as reuniões de pequeno grupo, as reuniões de culto, as reuniões do ministério infantil. A gente precisa dos retiros. Mas não é isso que vivifica a igreja. E não é isso que vivifica o mundo. Para a gente ter uma nova igreja, eu quero dizer aqui que a gente precisa de um novo evangelho. Porque a igreja reflete o evangelho que ela está se alimentando e também proclamando. E a Escritura Sagrada diz que o evangelho é poder para a salvação. Pergunto para você, você pode dizer que existe poder na sua vida? Existe poder evangélico na sua vida? Por que você diz que existe poder evangélico na sua vida? Quais são os sinais do poder evangélico na sua vida? Eu não estou falando da denominação evangélica, eu estou falando do evangelho. Quais são os sinais na sua vida do poder evangélico? Quais são os progressos na sua santificação que você pode dizer que você tem experimentado? Quais são os avanços na sua relação com Jesus que você tem experimentado?
Quais são os avanços na sua relação familiar que você tem experimentado? Quem são as pessoas que têm sido impactadas pela sua vida na última semana? Nesse ano de 2018, quem se levou para Jesus? Quem, através de você, conheceu o Evangelho e foi transformado? Quem foi salvo através de você? Você tem 10 anos de discipulado com Jesus. Vamos ser bem medíocre. Quem são as 10 pessoas que você levou para Jesus? Uma por ano. Uma pessoa por ano que você falou assim, vou investir nessa pessoa, eu vou interceder por ela, eu vou revelar Jesus, eu vou demonstrar atos de bondade e de justiça. Essa pessoa vai ser impactada. Eu me sinto um pastor sem poder. Uma das coisas que eu penso que mais falta na minha vida é poder evangélico. Porque eu acho que as coisas acontecem muito devagar para parecer que eu estou vivo de verdade em Cristo Jesus, no poder da ressurreição. E eu não estou iludido de que porque a gente não tem lugar para sentar, quer dizer que nós temos o verdadeiro evangelho, ou que nós temos o poder do verdadeiro evangelho aqui. Porque o Brasil é um país sincrético, supersticioso, muito religioso, e as pessoas estão sempre à procura de alguma religião. Então, eu acredito que a gente precisa de um novo evangelho. Mas se eu olhar para as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 6, eu não acho que é um novo evangelho, mas eu acho que é o evangelho original que a gente deixou. E eu queria começar a nossa meditação lendo Gálatas 1,6, que Paulo fala assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas do Evangelho, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem. Fala comigo, distorcem. Mais uma vez, distorcem. Mais uma vez, distorcem. Deliberadamente as boas novas do Evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Isso aí deixa para a próxima pregação. Nós, como República, nesse ano, nós demos alguns passos em relação ao serviço. Certo? Algumas coisas que a gente pode dizer que foram no contexto eclesiástico mesmo, ministérios que surgiram, que a gente chamaria de ministérios, como, por exemplo, J611, que é o trabalho de capelania no Sense, que já aconteceu 3 vezes, J611. A gente pode falar também do trabalho do Macanudos, que a gente começou essa semana, quarta-feira, a gente vai mais uma vez lá. São trabalhos embrionários que a gente está engatinhando. Fora do contexto República, né, a gente pôde testemunhar o nascimento de um bebezinho chamado Instituto Aurora, que quem está à frente é Michele, Lucas e Fernanda, nossos irmãos em Cristo, que estão à frente dessa ONG, na luta por algumas ações que resgatem a dignidade e direitos humanos. E eu acho que a gente tem, de alguma maneira, acordado para a necessidade eu acho que a gente tem acordado para a compreensão de que nós fomos enviados. Eu acho que nós estamos começando a entender isso. Nós fomos enviados.
A gente não foi só chamado. Senão a gente poderia ficar tranquilo de só fazer devocional. Porque aí é só ser chamado, é só vir a Jesus. Mas a gente não foi só chamado, a gente foi enviado. A gente foi chamado para ser de Cristo. E depois de encontrar com Cristo e conhecer Cristo, nós somos enviados por Cristo. Eu acho que a gente está começando a entender que a gente foi enviado. Mas eu também penso que o Evangelho precisa ficar claro para nós, porque senão o nosso serviço não vai dar em nada. O nosso coração tem se inclinado para o serviço, o nosso coração tem se inclinado para ações que demonstrem algum tipo de sensibilidade, de empatia com o mundo. E a gente quer fazer isso através da educação, entrando nas escolas, através de uma conscientização, de palestras nas faculdades, de alguma maneira, eliminando o preconceito, a desigualdade. Às vezes são atos muito pequenos, mas nosso coração está se inclinando para tentar trazer o reino para fora das quatro paredes, se é que ele está aqui mesmo, bem arraigado no nosso meio. A gente quer promover igualdade e restauração do projeto original de Deus para o homem. Mas tudo isso vai ser em vão se o nosso objetivo maior não for, através desse processo de servir a cidade e de servir as pessoas, se o nosso objetivo maior não for que os corações das pessoas se abram para receber não só o reino que vai chegar através das nossas ações, mas o próprio rei. Porque o nosso objetivo é levar o reino com expressões práticas. Para que enquanto nós levamos o reino, que são essas expressões práticas de serviço, o rei venha logo em seguida. E as pessoas que receberam o reino, o nosso serviço, o nosso auxílio, a nossa ajuda, a nossa cooperação, o nosso trabalho, a nossa ajuda para resgatar a dignidade, para resgatar a esperança de que ele pode sair daquela jaula, daquela cadeia, depois de ficar 1 ano e meio preso lá dentro, ele pode sair de lá e ele pode terminar o colégio dele, ele pode abandonar o álcool, ele pode abandonar as drogas, ele pode abandonar o tráfico, ele pode ser alguém decente, ele pode constituir uma família e ser um bom pai para o filho que ele fez com 16 anos. Isso é o reino, é a gente chegar e trazer esperança para uma nova vida para essa pessoa viver. Mas para nós vai ser em vão o nosso trabalho se na nossa movimentação de enviado por Cristo, levando o reino, a gente não tiver a expectativa de que essa pessoa também receba o rei. Por quê? Porque as pessoas estão mortas. As pessoas estão mortas. Se nós só oferecermos princípios, oportunidades, nós vamos vestir com as melhores roupas e passar os melhores perfumes em defuntos. Se nós só proporcionarmos educação, falarmos de dignidade, nós vamos dar um videogame para uma criança raquítica, que não tem o que comer, que não tem onde dormir. As pessoas estão mortas. E com isso, eu quero trazer à nossa memória o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Com isso, eu quero começar a relembrar para nós nessa noite o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus começa com a gente entendendo que o mundo do jeito que está é uma consequência da queda e da separação do homem de Deus. E porque o homem se afastou de Deus, o mundo está adoecido e o mundo está perecendo. E as pessoas estão sem esperança. E mais cedo ou mais tarde, quando elas saem da adolescência, elas não sabem o que elas querem fazer e elas querem dar um fim para a sua vida. Ou talvez elas tentaram muita coisa já muito cedo e mesmo assim elas perderam a esperança de viver.
E a gente começa o Evangelho de Jesus Cristo entendendo que as pessoas estão mortas espiritualmente. E que, como proclamadores do Evangelho, a nossa missão é pegar o Evangelho de Jesus Cristo, é a boa notícia de que nós recebemos uma nova vida através do sacrifício de Cristo Jesus, o único Deus, e que nós somos ressuscitados e reconectados com o Deus Pai. E por isso nós temos esperança e nós temos vida, porque Deus é de verdade. Deus é de verdade. E o que o pecado fez comigo é de verdade. E a cura que Deus fez em mim é de verdade. E eu nascer de novo é de verdade. Não foi uma catarse espiritual ou simplesmente uma manipulação psicológica. Eu nasci de novo de verdade. E o Espírito do Deus vivo foi colocado dentro de mim. E o escrito de dívida contra mim foi cravado na cruz. E eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus. E eu tenho a vida eterna. Eu preciso pegar o Evangelho, eu preciso pegar as boas novas de que eu fui ressuscitado. E eu preciso proclamar as boas novas. Porque a gente não vai ter um novo Brasil se a gente não tiver uma nova igreja. E a gente não vai ter uma nova igreja se a gente não tiver o bom e velho Evangelho, que talvez seja novo para nós. E a gente não vai ter o original Evangelho para nós se a gente não pregar ele para nós mesmos. E o apóstolo Paulo fala assim, eu estou admirado de como vocês passaram do Evangelho, vocês já estão falando de outros assuntos. Outros assuntos já são o tema da vida de vocês, da mente de vocês, do coração de vocês, da preocupação de vocês. Por que a gente precisa de um novo Evangelho? Por que a gente precisa anunciar o Evangelho na nossa nação? Porque a gente só vai ter um novo Brasil a hora que esse aqui ressuscitar. Esse Brasil está morto. Nosso Brasil está morto espiritualmente. E ele só vai ser novo na hora que ele tiver uma nova vida. Nosso Brasil só vai ser novo na hora que ele nascer de novo. Nosso Brasil, para ser um novo Brasil, ele precisa nascer de novo. E o nosso Brasil não vai nascer de novo sem a proclamação do Evangelho verdadeira do jeito que ela é, de maneira muito simples. E o apóstolo Paulo diz assim que a gente distorce o Evangelho. No capítulo 1 de Gálatas ele fala assim, eu estou admirado que vocês passaram do Evangelho. E aí ele fala assim, vocês distorceram o Evangelho. E ele fala, se um anjo aparecer para pregar um evangelho diferente daquele, esse anjo é amaldiçoado. Se nós mesmos, ou eu mesmo, pregar um evangelho diferente, eu sou amaldiçoado, porque não existe salvação, não existe poder, não existe vida fora daquele evangelho que vocês ouviram. É aquele evangelho. E eu acho que nós, como cristãos, duvidamos do poder que existe em nós relermos novamente o mesmo texto e o mesmo evangelho que nós já lemos 10, 20, 100 vezes. E eu acho que nós achamos que a gente precisa de uma coisa nova de Deus. Eu preciso de algo novo da parte de Deus na minha vida. Eu preciso de algo novo de Deus. Deus, me dá algo novo. Me dá um sonho novo, Senhor. Me dá uma experiência nova, Senhor. Me dá uma coisa nova. Um ministério novo, uma igreja nova, um dom novo. Eu preciso de uma coisa nova. Eu desconfio que a gente tem essa fantasia de passar do Evangelho. Porque isso é passar do Evangelho. Parar de achar que é o Evangelho. A gente fica muito inteligentão. A gente fica muito sábio. A gente passa. A gente pensa, não é possível. Isso aqui é muito básico. Eu preciso de alguma coisa mais profunda. E a gente passa do Evangelho por causa da nossa soberba. A gente passa do Evangelho por causa da soberba. Mas eu queria dizer para você nessa noite que a fonte da vida espiritual, emocional, intelectual é o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você está assim, estou esperando o pastor falar o que é o Evangelho. Você já sabe o que é. Você já sabe o que é. Eu não tenho nada novo para te dizer. Eu só tenho que te lembrar que você e eu podemos parar de buscar
naquele lugar muito simples. E isso denuncia a nossa soberba, isso denuncia a nossa arrogância, porque nós achamos que Deus, para poder nos dar mais, precisa nos levar para um outro ensinamento, porque aquele é muito primário. É muito básico Jesus morrer na cruz para perdoar os meus pecados, e agora eu preciso servir Ele, e eu preciso dar glória para Ele, porque Ele me salvou, e Ele me amou até o fim, e Ele é o meu provedor, e Ele me ressuscita, e Ele vai retornar, e eu preciso proclamar essa mensagem de salvação. A gente acha que depois disso tem alguma coisa. Não tem outra coisa. Não existe outro lugar que Deus vai te levar para poder curar a sua amargura, que há 10 anos você chora por ela. Não existe outro lugar que Deus vai te levar para curar o seu trauma de abuso da infância. É no Evangelho que Ele vai te levar. As dores do abandono que você experimentou, da violência, da agressão, do divórcio que você passou, da morte de pessoas que você tanto amava, todas essas dores, não tem outro lugar onde Deus te leve para você ser curado, é no Evangelho. Só que nós achamos que existe um outro depois, e a gente procura caçar na Bíblia alguma coisa além, quando na verdade o que acontece é que a revelação, ou a iluminação, ou aquela compreensão espiritual do Evangelho que a gente tem um dia, ela envelhece e ela se perde. E a gente é enganado pela própria consciência, pensando que agora eu preciso ir para um outro, porque aquilo eu já sei. Não! Você sabe a informação, mas a devoção, a vida de oração e as disciplinas espirituais, os jejuns, as consagrações, eles servem não para você aprender algo novo, mas para que dia após dia, o seu interior seja renovado na mesma mensagem do Evangelho que você ouviu. É para que aquilo nunca pare de ser vivo e gerar vida dentro de você. Não é para isso, não é para a gente compreender algo novo que a gente tem as disciplinas espirituais, mas é para que a gente, de novo, mais uma vez, relembre daquilo. E aquilo nos toque de novo, e aquilo nos quebrante de novo, e a gente fique constrangido de novo, porque Ele derramou o seu sangue por nós. E a gente relembre que a razão da nossa vida é servir a Cristo Jesus como nosso Senhor Salvador, Criador de todo o universo, que vai voltar para julgar vivos e mortos, segundo as obras que cada um cometeu. É por isso que a gente faz devocional, é por isso que a gente tem vida de disciplina espiritual, não porque a gente precisa aprender algo novo, porque tudo que era mistério foi revelado no Evangelho de Jesus. Deus não tem nada novo para falar para você, não tem. Se não for uma compreensão mais ampla, expandida, da mesma verdade das boas novas. É a mesma coisa. Mas por que a gente distorce esse Evangelho? O apóstolo Paulo fala. Ele fala que a gente distorce o Evangelho. Começa do verso 10, ele fala que é para agradar as pessoas. No contexto de Gálatas, o que eles tinham feito? Deixa eu explicar para você, esse não é a nossa aplicação, mas é a compreensão do texto. No livro, na carta de Gálatas, o que aconteceu foi o seguinte: a igreja da Galácia foi seduzida por judaizantes que diziam assim: para você ser salvo, você precisa crer em Cristo, mas tem mais uma coisinha, você tem que ser circuncidado. A proposta é essa: creia em Cristo e seja circuncidado. Faça a circuncisão. Aí fica tranquilo. Aí sabe o quê? Sabe aquela cura que você tanto pede para Deus? Aí você vai ter aquela cura. É porque você não foi circuncidado. Você já está salvo, mas você não foi curado daquela doença. É porque faltou a circuncisão. Ou então, você está em crise familiar,
ou conjugal, sabe por quê? É porque você não circuncidou ainda. O seu filho está rebelde, sabe por quê? Você creu em Jesus, mas você não circuncidou. Só faz uma coisa, adiciona a circuncisão. Paulo fala assim, se você adicionar a circuncisão, Cristo não vale de nada. O sacrifício de Cristo não vale de nada. E os galatas, não, mas só acrescenta a circuncisão. Paulo fala, isso não valeu de nada, amaldiçoado seja quem adicionou alguma coisa ao evangelho de Jesus. Quem adicionou alguma coisa ao mérito de por que você é aceito por Deus e em Cristo você tem toda a sabedoria que você precisa para tomar as decisões da sua vida, ou toda a paz que você precisa frente a tantos desafios e tribulações. Amaldiçoado seja quem disse que para ter plena paz diante de Deus, que para ter sabedoria para tomar as decisões que você precisa na vida, ou para ter o perdão dos seus pecados, ou para você viver no poder do Espírito Santo, você precisa crer em Cristo, mais circuncisão. Amaldiçoado seja, se for eu mesmo, que eu seja amaldiçoado. É isso que Paulo está dizendo. Só que aí, por que eles acrescentaram circuncisão? Para agradar os judeus. E aí ele fala assim, o evangelho é distorcido quando? Quando no nosso coração a gente não tem mais como único objetivo da vida agradar a Deus, mas a gente quer agradar as pessoas. Aí nós distorcemos o evangelho. Segunda Coríntios capítulo 4, abre comigo. Segunda Coríntios 4, 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. No original nunca desanimamos. Olha só o que ele está dizendo. Ele começa a dizer assim, pela misericórdia de Deus, a gente tem que anunciar esse novo sistema, que é o Evangelho. Pela misericórdia de Deus, a gente tem que anunciar a nova aliança, que só existe salvação em Cristo Jesus, só existe reconexão com Deus em Cristo Jesus, só existe perdão de pecados em Cristo Jesus, só existe salvação e vida eterna em Cristo Jesus, e todo mundo precisa crer em Cristo, se arrepender dos pecados, para poder ser salvo. Porque senão está perdido e vai passar pelo juízo de Deus. Pela misericórdia de Deus, nós temos que anunciar isso. E ele já começa a falar, embora nós tenhamos que anunciar isso, nós não desanimamos. Ele já começa dizendo que não é uma tarefa fácil e nem é uma tarefa que eu vou ter facilidade para executar. E lá, na primeira afirmação, ele já fala, embora seja assim, a gente não desanima. Verso 2, ele fala, então, como eu não desanimo, como é que eu ajo quando eu não desanimo de anunciar o Evangelho? Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem o quê? Distorcemos a palavra de Deus. Lembra, essa expressão estava lá em Gálatas 1. Distorcer o evangelho. Então ele fala, a gente não usa método para poder ficar mais fácil de explicar o evangelho. A gente não floreia o evangelho de Jesus. O evangelho é arrependimento e fé em Cristo, para o perdão de pecados, o enchimento do Espírito Santo e uma vida de comunhão com Deus. É o evangelho, não tem outro. A gente não floreia e a gente não distorce a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, para o nosso Brasil. E o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem,
para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então não andamos por aí falando de nós mesmos. Certo? Amém, queridos? O evangelho não é, venha para a República porque ela é boa, ela é um ambiente gostoso, é uma igreja boa, todo mundo precisa de igreja. Não é esse. A mensagem não é, venha para a República, a mensagem não é nós mesmos. Seja nosso amigo. Porque isso vai fazer a sua vida melhor. Ele fala, não, a gente não fala da gente mesmo. Não é isso que a gente anuncia como evangelho. Mas ele fala, mas proclamamos, verso 5, a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse poder vem de Deus e não de nós. Então, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Essa última parte não é para nós, porque a gente não tem perseguição. Paulo tinha perseguição, a gente não tem perseguição, a gente não é perseguido, ninguém está tentando matar a gente, porque a gente está falando de Jesus. Agora, que isso vai acontecer com quem declarar abertamente, vai acontecer. Em alguma esfera ou outra, vai haver um tipo de retaliação, de perseguição, de rejeição. O apóstolo Paulo deixa claro para nós o seguinte, nessa passagem, junto com uma outra passagem, que eu não vou abrir mais para frente em Coríntios, ele diz assim, existem duas coisas que nos fazem distorcer o evangelho. Duas coisas. São duas coisas que nos fazem distorcer o evangelho. E nas palavras do Paulo, ele fala o seguinte, véu e vaso. O apóstolo Paulo diz, a primeira grande dificuldade da gente falar a verdade de que só existe salvação através da fé em Cristo Jesus e pelo arrependimento dos meus pecados, o primeiro grande empecilho é uma coisa chamada véu. Aqui ele usa véu e ele também faz analogia da cegueira espiritual. Então o primeiro impedimento é esse. Qual é o primeiro grande impedimento de nós pregarmos o evangelho? É que quando nós anunciamos para as pessoas isso, você fala assim, Jesus morreu para poder dar perdão dos pecados, para você ser livre da condenação eterna, e você ter uma nova vida, e você nascer de novo, para uma comunhão verdadeira com Deus, negando o seu pecado e adorando ao Senhor, porque Ele é digno. Quando você fala isso para uma pessoa, o que impede ela de crer naquilo é um véu invisível que cega ela. Esse é o primeiro empecilho. Quando você fala para as pessoas o evangelho verdadeiro, não o distorcido, as pessoas não conseguem acreditar, porque elas estão espiritualmente cegas. Ele fala, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas e elas não conseguem acreditar. Esse é o primeiro grande empecilho. O segundo empecilho é o vaso. E quando eu falo de vaso, o apóstolo Paulo está falando de nós mesmos. Ele está falando, nós somos vasos de barro, nós somos frágeis. Nós carregamos a mensagem que é um tesouro, a mensagem da salvação, a mensagem que os profetas anunciavam, os profetas das Escrituras anunciavam, é a mensagem da salvação através desse homem, Jesus. E ele é o mediador entre nós e o Pai. Essa é a mensagem. Esse é o grande mistério, porque todo mundo no Antigo Testamento se perguntava, como é que Deus vai restaurar? Quando é que vai ter a redenção verdadeira? Quando é que tudo vai ser colocado em ordem de novo? Como que Deus vai dar esperança, vai curar o povo? Como Deus vai fazer todas as coisas novas? Como vai ser? Paulo chega e fala assim, o que todo mundo perguntava, Jeremias falava e não sabia exatamente como era, Isaías falava e não sabia exatamente como era, Ezequiel, Samuel, Moisés, todos, e não sabiam como, nós sabemos, está revelado, é Jesus, Ele é o Evangelho. E esse é o grande tesouro. Mas qual que é o empecilho? O segundo grande empecilho é eu mesmo. Eu sou um empecilho para o Evangelho.
é esse vaso de barro. Com isso, John Stott comenta que quando está falando de vaso de barro, ele está falando da fragilidade do corpo humano não glorificado. A fragilidade da vida humana. E com fragilidade da vida humana, ele quer dizer a oscilação do nosso humor. Um dia a gente está afim, outro dia a gente não está afim. Paulo vivia isso, Elias vivia isso. Pedro vivia isso. Nós vivemos isso. Com fragilidade do vaso de barro, ele fala da oscilação do humor, mas ele também está falando do desânimo. Ele também está falando, nas palavras de John Stott, a tendência à depressão. A maior influência das missões modernas foi um homem que morreu antes dos 30, chamado David Brainerd, que teve depressão desde a sua adolescência. O seu pai teve depressão, sua mãe teve depressão, todos seus irmãos tinham depressão, tinha histórico de suicídio na família. David Brainerd morreu antes dos 30 anos e ele foi a maior influência das missões modernas. Um homem que escreveu um diário de oração impactante e que foi, se eu não me engano, com 24 anos fazer missões no meio dos índios canibais da América do Norte. Se encontra, é domínio público, isso já tem mais de 200 anos, tem quase 300 anos que isso aconteceu, está no Google lá, se você quiser, Diário de David Brainerd. E ele lutava com depressão constantemente, e ele registra isso no diário dele. É disso que Paulo está falando quando ele fala assim, o evangelho é glorioso, mas o empecilho é estar nesse corpo. São tantas fragilidades que eu vivo nesse corpo, são tantas oscilações. Eu fico gripado, acabou, eu estou acabado. Se você é homem, então... Quem é homem sabe, né? O homem, quando fica gripado, ele está derrotado, está destruído, acabou. Nenhum resiste. Ele morreu. Eu sou assim também, se você botar umas contas na minha frente e falar para eu contabilizar, eu vou morrer. Eu vou começar a agonizar, vai dar tudo em mim. Põe uns demônios, põe outras coisas, não põe conta para eu fazer. Põe aquela pessoa assim, mais difícil, que passou por 100 igrejas, nenhuma tá bom, põe ela na minha frente. É melhor do que você pôr conta para eu fazer. Para mim é o meu espinho na carne. Eu sou vaso frágil. O apóstolo está falando disso, ele está falando. São as fraquezas, são as doenças. E ele está dizendo o seguinte, esse evangelho é glorioso, ele é a salvação. Não existe outra coisa. Mas o que faz a gente querer distorcer? Eu vou dizer o que faz a gente querer distorcer. É quando a gente fala algumas vezes e aí as pessoas não escutam, ou então a gente render a glória da mensagem às circunstâncias do nosso bem-estar. Aí a gente começa a distorcer. O evangelho. E aí o poder falta para nós. República, eu queria, nessa noite, pedir perdão para vocês por ficar tanto tempo sem relembrar os fundamentos do evangelho. E eu queria dizer nessa noite que eu acredito que nós distorcemos o evangelho. E eu falo isso porque o apóstolo Paulo resume a uma simples consequência quando a gente distorce o evangelho. Ele fala que existe um sinal de quando a gente distorce o evangelho. É quando a gente não quer mais viver só para agradar a Deus, mas a gente quer viver e a gente quer agradar as pessoas com a mensagem que a gente proclama. A gente tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. A gente tem medo de ser considerado fundamentalista, de ser homofóbico, ou de ser radical de direita, ou de ser um bitolado, ou de ser um encaixotado, ou de ser qualquer outra coisa.
Quando nós ficamos com medo de ser titulado, de ser rotulado, de ser avaliado, de ser rejeitado como preconceituoso ou qualquer outra coisa, nós distorcemos o evangelho para ele ficar mais fácil para os estudantes da reitoria ouvirem, para os militantes do PT ouvirem, para os militantes da extrema-direita ouvirem, para a nossa família ouvir. Quando nós ficamos com medo de ser rejeitados pelas pessoas, pelas organizações, quando a gente fica com medo de receber um rótulo, de ser taxado de alguma coisa, a gente distorce o evangelho para ele parecer mais legal para as pessoas que estão perdidas. E que tem, de alguma maneira, uma força de impacto ideológico muito grande. A gente começa a agradar as pessoas. A gente para de viver para agradar a Deus. É mais confortável distorcer o evangelho do que negar a mim mesmo. É mais confortável distorcer o evangelho do que carregar a minha cruz, ser crucificado para o mundo, ser crucificado para os meus prazeres, para a aceitação que as pessoas podem me oferecer. É mais confortável eu distorcer o evangelho para ele chegar melhor para as pessoas, para ele chegar mais macio, mais aveludado, menos ofensivo. Não, mas se eu for Hare Krishna, e aí isso também vai me fazer ter a salvação e vai me fazer... É verdade, se a sua religião está sendo boa para você, continue nela, porque afinal de contas, religião é realmente importante. Você está distorcendo o evangelho. Você está distorcendo o evangelho. Só há salvação através de Cristo Jesus. E o poder de Deus só vai voltar para a igreja a hora que a igreja parar de negociar o evangelho, distorcer o evangelho e voltar com ousadia a anunciar a verdade do evangelho, primeiro para si mesmo, para a negação dos seus próprios pecados, da sua própria vontade, dos seus próprios prazeres, e carregar a cruz e falar: Jesus, você morreu por mim, eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Se para seguir você eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso sujeitar a minha vida a você, se para seguir você eu preciso tomar minha cruz, Jesus, eu vou tomar minha cruz, eu vou sujeitar cada esfera da minha vida, eu vou sujeitar o meu orçamento mensal, eu vou sujeitar o meu namoro, eu vou sujeitar, Jesus, o meu emprego, a minha carreira, eu vou sujeitar, Jesus, a minha rotina, eu vou sujeitar as minhas amizades, os meus relacionamentos a você, porque, Jesus, não existe vida longe de você, e se eu não negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, todos os dias, Jesus fala isso, diariamente, eu vou distorcer o evangelho. Porque só existem duas possibilidades. Ou o evangelho distorce a vida que você leva, ou você distorce o evangelho. Ou o evangelho distorce as ambições do seu coração, ou você distorce o evangelho. Ou o evangelho distorce os seus conceitos da vida, os seus conceitos familiares precisam ser distorcidos. Onde você abandona esse chauvinismo, esse machismo, essa imposição, esse padrão de você ergue a voz para a mulher quando ela tem alguma coisa para questionar, ou você simplesmente sai de perto porque você não sabe ouvir a opinião de uma mulher. Isso é misoginia. Está intrínseco no padrão de tantas das nossas famílias. Se o evangelho não distorce o seu padrão familiar no qual você cresceu, se o evangelho não distorce a sua rebeldia contra a figura de autoridade, você vai distorcer o evangelho para ele se adequar ao seu desejo pecaminoso, ao seu padrão caído, ao seu estilo de vida que nega Jesus. Se você distorcer o fato de que Jesus diz que você precisa perdoar para ser perdoado pelo Pai, você distorce o evangelho. E a nossa vida não é transformada. O poder do Espírito não nos impacta porque nós distorcemos, nós relativizamos a Escritura. Nós moldamos o carregar a cruz para uma coisa mais gostosa e confortável. E a gente reduziu o evangelho ao padrão
da vida moral e espiritual da igreja. Irmãos, o Evangelho sempre vai estar acima da vida que a igreja leva. O Evangelho de Jesus sempre vai ser uma exigência maior do que aquilo que a igreja vive ou prega. Sempre. O padrão de Cristo é superior ao padrão da igreja. Quando eu começo a avaliar minha caminhada com Jesus, de acordo com a caminhada das pessoas da igreja, eu distorci o Evangelho. Porque você está dizendo que a igreja já está glorificada. E que aí eu só preciso me amoldar ao padrão da igreja. Eu preciso ter o ritmo da igreja. Eu preciso ter o nível de entrega do pastor. Eu preciso copiar o pastor. É o nível do pastor, eu acho que está bom. Eu não sou Cristo, a igreja não é Cristo. Cristo está acima da igreja. A igreja não está glorificada. E o que Cristo quer de você não é o que Cristo quer da igreja. É muito mais. O padrão do Evangelho sempre vai ser superior ao padrão de vida que a igreja vive. Como que a gente resolve isso? Eu vou dizer como a gente resolve isso. O apóstolo fala no verso 4 o seguinte: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Eles não entendem essa mensagem a respeito da glória de Cristo. Fala comigo, glória de Cristo. Glória de Cristo. Mais forte, glória de Cristo. Que é a imagem de Deus. A glória de Cristo que é a imagem de Deus. Paulo fala, essa é a mensagem que as pessoas não conseguem entender. Essa é a mensagem que as pessoas não conseguem entender. Essa é a mensagem que nós temos dificuldade para entender e que a gente distorce. Eu vou explicar. Sabe o que significa a glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Significa que ninguém é mais digno da nossa existência. Significa que ninguém é digno de que cada inspirar e cada expirar seja para Ele. Significa que ninguém é mais digno de que o meu coração batendo tenha que ser para Ele, é Jesus. Significa que ninguém é mais digno da minha existência, das sinapses que o meu cérebro faz, da corrida do sangue nas minhas veias, da decisão do que eu vou fazer com o meu salário quando ele chega na minha mão. Ninguém é mais digno de receber autoridade, de receber senhorio, para governar sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre tudo que eu tenho. Ninguém é digno para receber isso senão Jesus. Jesus é glorioso. Paulo diz, a gente começa a distorcer o Evangelho porque a gente considera que é mais prazeroso, é mais valioso, é melhor, é mais superior ser avaliado e aprovado pelas pessoas do que receber a aprovação do próprio Cristo, que é glorioso e Ele é a própria imagem de Deus. Quando eu começo a pensar isso, eu distorço. E a resposta é, ver novamente a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E dentro do meu coração saber, vale a pena viver cada segundo e cada milésimo segundo da minha existência para responder à libertação que Cristo me deu na cruz e à salvação que Cristo me deu. Vale a pena viver a cada segundo para isso. Sabe por quê? Me escuta. Porque Cristo não morreu na cruz. Ele não derramou sangue. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o judeu que nasceu em Belém, que foi refugiado para o Egito 2 anos, que cresceu em Nazaré, foi crucificado em Jerusalém. Esse homem, esse humano,
Ele não morreu para me levar, para que eu não fosse para um lugar que ainda não chegou a hora de ir. Ele não morreu por mim, ele não morreu na cruz para me impedir de chegar num lugar terrível, chamado inferno. Jesus não morreu para me impedir de chegar num lugar que eu ainda não fui. Ele não morreu para isso. Jesus de Nazaré morreu na cruz, crucificado, para poder me libertar do poder do pecado. E isso significa deixar de ter essa existência miserável que nós temos e que nós achamos que é a vida de Cristo. Jesus morreu na cruz para me salvar de uma coisa que eu nem sei que eu preciso ser salvo, chamado pecado. Porque nós nivelamos tudo por baixo, como se a gente já estivesse no lugar que a nossa vida tinha que estar. E eu queria dizer nessa noite que o que a gente precisa é ser salvo. A gente precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo das suas feridas e dos seus pecados. Você precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu preciso render para Jesus toda a minha existência. Eu preciso render ao senhorio de Jesus e submeter a Jesus toda a minha existência. E eu nem sei que eu preciso. A maioria de nós nem sabe que precisa. A maioria de nós nem acha que existe um outro tipo de vida que Jesus está esperando para poder conceder para nós. A partir do momento em que a gente relembrar do Evangelho e voltar a caminhar em arrependimento e buscar a transformação do nosso coração e o enchimento do Espírito para poder responder à cruz. A maioria de nós nem acha que Deus tem mais para nós na nossa existência já. Entregar tudo ao senhorio de Cristo pode significar algo que eu ouvi o pastor ou mestre americano David Paulson falando. Ele pregou numa igreja e ensinou sobre o divórcio. E ele ensinou o que Jesus ensinou em Mateus 19, que pessoas que se divorciam, não por adultério, e aí elas se casam novamente. Pessoas que se divorciam. E quem divorciou não foi quem adulterou. Ou não foi por adultério. E essa pessoa casa novamente. Jesus fala que ela comete adultério de novo. Mateus 19 deixa isso explícito. Se eu adulterei com a minha mulher, é bom que eu jejue tudo que eu tenho que jejuar, que eu me humilhe tudo que eu tenho que me humilhar, e que eu me arrependa tudo que eu tenho que me arrepender, para reconciliar e restaurar essa aliança, que ela me perdoe e Deus faça um novo caminho, pelo Evangelho que traz perdão, restaurando o nosso casamento. É bom que eu faça tudo que eu nunca fiz e que eu me converta de verdade para Deus restaurar essa relação. Porque se eu adulterei, Jesus deixa claro, aquele que adulterou, se ele vai e casa de novo, ele comete adultério. Porque para Deus, ele ainda está casado com aquela mulher. Está liberado para casar de novo. Quem, tendo sido casado, foi traído. E nessa traição, em toda tentativa de reconciliação, não conseguiu. E quem traiu não quis reconciliação. Essa pessoa está livre. Jesus deixa isso claro. Existem outros casos também, como falecimento, abandono e outras coisas. E o David Paulson pregou sobre isso na igreja, e ele ensinou sobre isso. E ele disse que quando acabou o culto, um casal veio para ele e falou assim: pastor, o senhor está falando da nossa vida? Ele falou: mas eu nem conheço vocês. Não posso estar falando da vida de vocês. Aí eles: mas o senhor diz que nós estamos errados porque nós
nos divorciamos e depois nós casamos de novo, estamos no segundo casamento. E aí ele falou, mas não fui eu que disse que vocês estão errados. Eu só li a passagem do que Jesus falou. E eles falaram, o que a gente faz então? E ele falou, se foi Jesus que falou, pergunte a Jesus como vocês podem se consertar. E eles, mas a gente não quer se divorciar. E ele disse, isso quer dizer que vocês amam mais a si mesmos do que o Evangelho. E aí ele pegou e foi embora. Ele voltou para a cidade dele. 2 semanas depois, o pastor da igreja liga e falou assim, David Paulson, eu preciso dizer para você uma coisa que aconteceu aqui na nossa igreja. Ele falou, o quê? Tem um casal da igreja que veio para mim e me disse que eles queriam dar um testemunho. E quando eles queriam dar um testemunho, eu falei, tudo bem, eles já estavam há algum tempo na igreja, eu cedi o púlpito. E aí quando eles pegaram o microfone, eles disseram o seguinte, através da aula do ensino que nós tivemos 2 semanas atrás, nós ouvimos que porque nós divorciamos e casamos novamente, nós estamos em pecado. E a gente queria pedir para a igreja orar por nós, para Jesus falar com a gente o que a gente faz para poder se consertar agora, porque a gente quer fazer a vontade de Jesus. A igreja começou a chorar e cair em pranto, e o pastor disse que começou a ter um despertamento espiritual na igreja. Porque aqueles irmãos, com um desejo tão sublime de se sujeitar ao senhorio de Cristo, chegaram diante da igreja e falaram assim, orem por nós, porque nós não sabemos como consertar. Ora para Jesus falar com a gente como é que a gente pode consertar a nossa vida. Em vez de distorcer, em vez de falar, não é isso que quer dizer, Senhor, fala com a gente. O que aconteceu depois eu não sei, mas eu acho que esse é um bom exemplo para nós do que significa nós respondermos ao Evangelho e entender que ser comprado por Cristo, que ser comprado pela cruz de Cristo significa se submeter ao senhorio de Jesus em todas as esferas da nossa vida, custe o que custar, para que a glória seja de Deus. Eu queria terminar citando umas frases que eu li no livro do John Piper chamado Deus é o Evangelho. Ele diz assim, Cristo não morreu para perdoar pecadores que continuam estimando qualquer coisa mais do que ver e saborear Deus. As pessoas que estariam felizes no céu, se Cristo não estivesse lá, não estarão lá. Se nós não desejarmos a Deus acima de todas as coisas, então nós não fomos convertidos pelo Evangelho. Se ver e saborear Cristo não for nossa maior fortuna e tesouro, então não obedecemos ou cremos no Evangelho. Como que isso pode mudar o nosso Brasil? Como que isso pode impactar o nosso Brasil? Como que isso pode fazer o nosso Brasil virar um novo Brasil? Eu quero ler rapidamente uma mini biografia sobre um homem chamado Abraham Kuyper. O Dr. Abraham Kuyper nasceu em Maasluis, na Holanda, em 29 de outubro de 1837. Aos 29 anos, ele foi ordenado pastor. Após exercer o ministério por 10 anos, no ano de 1874, foi eleito da Casa Baixa do Parlamento, função que exerceu até 1877. Em 1880, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, a qual tomava a Bíblia como a base incondicional, sobre a qual deveria ser erguida toda a estrutura do conhecimento humano, em cada departamento da vida. Foi por seu labor quase sobre-humano, não menos do que sua força e nobreza de caráter, que deixou pegadas nas areias do tempo, com tal indelével clareza que em 1907, quando se deu seu 70º aniversário, foi realizada uma celebração nacional, sendo dito a história da Holanda
na igreja, no Estado e na imprensa, na escola e nas ciências dos últimos 40 anos, não pode ser escrita sem a menção de seu nome em quase todas as páginas, pois durante esse período a biografia do Dr. Kuyper é numa extensão considerável a história da Holanda. Ele foi líder do Partido Antirrevolucionário até que em 1901 foi convocado pela rainha Wilhelmina e serviu como primeiro-ministro até 1905. Como tem sido dito, abre aspas, nenhum departamento do conhecimento humano era estranho a ele. E quero o tomemos como estudante, pastor ou pregador, como linguista, teólogo ou professor, universitário, como líder de partido, organizador ou estadista, como filósofo, cientista, publicista, crítico ou filantropo. Há sempre algo incompreensível nos poderosos labores deste lutador incansável. Sempre algo tão incompreensível quanto o gênio sempre é. Mesmo aqueles que discordaram dele, e foram muitos, o honraram, dizendo-o como um oponente de 10 cabeças e umas 100 mãos. Em 1897, no 25º aniversário de sua função, como editor de Standard, o Dr. Kuyper disse, um desejo, abre aspas, um desejo tem sido a paixão predominante de minha vida. Uma grande motivação tem agido como uma espora sobre minha mente e alma. E antes que seja tarde, devo procurar cumprir este sagrado dever que é posto sobre mim, pois o fôlego de vida pode me faltar. O dever é esse, que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação, as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Esse homem está falando, esse homem que marcou a Holanda, ele está falando da Bíblia para a nação. Ele teve uma compreensão de que, embora nós não tenhamos como fazer o evangelho descer goela abaixo das pessoas que não recebem a Cristo, o padrão de vida que nós devemos estabelecer e propagar é o padrão de vida das Escrituras para toda a nação. Nos seus primeiros anos de vida, a vida religiosa em seu país estava em decadência. A vida eclesiástica estava fria e normal. Abre aspas, a religião estava quase morta, não havia Bíblia nas escolas, não havia vida na nação, mas não eram raros os sinais de que coisas melhores haviam por vir. Já em 1830, um membro do parlamento começou a protestar contra o espírito dos tempos. Abre aspas, isso produziu um reavivamento da proclamação do evangelho, que por natureza todos os homens são pecadores necessitando do sangue expiador de Cristo. Isso foi encarado como grande ofensa por muitos. Não demorou muito até que os evangélicos não fossem mais tolerados. Não era a irreligião que era procurada, mas uma religião que agradasse a cada um, inclusive judeus. Não há um único centímetro quadrado. E agora eu vou terminar a minha mensagem com a citação de Kuyper mais famosa. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sob quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não existe um centímetro cúbico de toda a criação ou qualquer esfera da humanidade em que Cristo, Rei dos Reis, não esteja do céu clamando, é meu. Cristo está clamando, a família é minha, as ciências são minhas, o conhecimento é meu, a nação é minha. Tudo é meu. Cristo está chamando a criação de volta para Deus. Nós vamos ter um novo Brasil com uma nova igreja. E uma nova igreja com o único evangelho que pode transformar. E nós só vamos ter esse evangelho para transformar se a gente parar de distorcer ele para nós mesmos. E entender que quando existe algo nas Escrituras que nos deixa desconfortável ou parece difícil demais para nós, a gente não descarta, a gente dobra o joelho, a gente clama a graça de Deus para poder viver aquela realidade e a gente pede oração para os irmãos.